Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! No episódio de hoje da série das espécies, vamos conhecer o povo de um dos grandes heróis da rebelião, o Nien Nunb. Então embarque na sua X-Wing e vem comigo para saber tudo sobre os Sulustanos, sua história, sociedade, costumes, além de suas características biológicas mais marcantes e seus membros mais conhecidos na galáxia. Os Sulustanos eram nativos de Sulust, um planeta localizado na orla exterior da galáxia. Esse mundo era estéril, coberto por rios de lava, lagos azuis e era rico em obsidian. Como a atmosfera do planeta era altamente tóxica, os Sulustanos viviam em cidades subterrâneas tecnologicamente avançadas que eram consideradas belíssimas. Eles se deslocavam para o trabalho em elevadores e transportes que os levavam às fábricas na superfície do planeta, alterando entre turnos diurnos e noturnos. A corporação Sorosub empregava aproximadamente metade da população de Sulust, e o planeta era o centro industrial do Império, com fábricas famosas que construíam naves estelares. Os Sulustanos eram conhecidos por seus olhos negros e grandes em forma de amêndoa, bochechas faciais chamadas de orvalho, orelhas grandes e sua pele rosada, geralmente sem pelos. Alguns machos poderiam apresentar uma barba, mas isso era considerado algo raro, como por exemplo o piloto Deurnip e seu cavanhaque branco. Já o pelo craniano para as fêmeas da espécie era mais comum e era considerado um símbolo de individualidade e era usado de maneira que ajudava a expressar isso. Assim como os humanos, os Sulustanos tinham apenas um coração e um estômago, mas ao contrário de nós, era praticamente impossível embriagar um Sulustano, já que eles possuíam uma resistência alcoólica fora do normal, e ainda por cima, quando conseguiam ficar bêbados, não sofriam de ressaca. Que inveja, hein? Essa espécie possuía um excepcional senso de direção e intuição, desde que sua civilização cresceu em túneis subterrâneos. Muitos eram capazes de navegar por um caminho depois de ver o mapa apenas uma vez. Essa habilidade se estendia à navegação subluz e hiperespacial, assim como ao trabalho de patrulha, fazendo com que os Sulustanos fossem excelentes batedores, pilotos e navegadores. Os pilotos dessa espécie exploraram a rota comercial de Rima, e aqueles que se juntaram à Aliança Rebelde foram usados para atacar as operações secretas imperiais. Apesar disso, eles eram uma espécie de baixa estatura e diminuta, variando entre 1 metro e 1,80 m de altura. Como já comentei, por terem evoluído no subsolo de seu planeta, seus lóbulos largos ofereciam uma excelente audição e uma sensação de som direcional, e seus grandes olhos forneciam uma visão excepcional com pouca luz e excelente visão periférica. Os Sulustanos podiam enxergar até 20 metros no escuro, sem serem sensíveis ao infravermelho, o que significa que eles podiam efetivamente ler e ver normalmente sem a luz. Talvez devido à sua relativa falta de exposição à luz natural, os Sulustanos começavam a sofrer com defeitos na córnea após os 30 anos de idade. Depois de uma deteriorização significativa, muitos optavam pelo uso de viseiras especiais para evitar mais danos. E alguns Sulustanos tatuavam suas cabeças como uma forma de expressão individual. De qualquer forma, os membros dessa espécie eram extrovertidos, amigáveis e pragmáticos. Como espécie, eles não sabiam o que era xenofobia, também conhecida como a aversão a povos estrangeiros. Os Sulustanos sempre se davam muito bem com outras espécies e eram extremamente receptivos e livres de preconceitos. Embora gostassem de brincadeiras, eles eram muito sérios em relação aos negócios e estavam ansiosos para explorar e viajar pela galáxia. Curiosos por natureza, alguns descreveram os Sulustanos como imprudentes, especialmente por sua preferência em aprender e descobrir sempre que possível através da experiência pessoal. Esse povo se organizava em unidades familiares, conhecida como clãs Warren. Cada clã consistia em uma mulher, vários maridos e filhos. As fêmeas não acasaladas eram conhecidas como Femmes, e eram membros ativos de suas comunidades até atingirem o status de Ready, que marcava seus anos de reprodução. No início de Ready, as Femmes escolhiam seus companheiros e fundavam seus próprios clãs Warren. Poucos Sulustanos deixavam seu mundo natal, mas aqueles que partiam muitas vezes encontravam
emprego como pilotos ou comerciantes. Inspirados em lendas, os exploradores sulustanos usavam suas habilidades como navegadores e foram tripulantes premiados por toda a galáxia. Por causa disso, seu idioma, o sulustês, era conhecido por muitos contrabandistas. Outro fato interessante é que os nomes dos sulustanos eram frequentemente traduções diretas de palavras comuns e normalmente consistiam em um nome e um sobrenome de 4 letras cada. Dentro da cultura sulustana, a morte era algo sagrado e eles tinham um grande foco em cerimônias de enterro, com vastas criptas e mausoléus mantidos por mestres da cripta. A morte, conhecida como sono eterno, era vista com grande reverência. O mais importante desses ritos era a cerimônia do túmulo, um elaborado procedimento fúnebre. Líderes importantes e famosos desse povo foram sepultados na Galeria dos Ancestrais e na Catacumba dos Eminentes. E se você tá curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal do Mando a atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, considere se inscrever para ver mais vídeos como esse. Os sulustanos também se dedicavam aos princípios do capitalismo e dos mercados abertos, mas eram motivados principalmente pela possibilidade de melhorar o seu povo, e não apenas pela ganância. Que sonho, hein? As cidades subterrâneas tecnologicamente avançadas de Sulust estavam repletas de lojas e mercados atraentes para turistas de toda a galáxia, e ironicamente, os sulustanos acabaram substituindo os Wookiees como os especialistas galácticos no setor de penteados, apesar de serem quase desprovidos de cabelo, como eu já comentei, fazendo dos barbeiros de Sulust os mais famosos da galáxia por sua habilidade com as artes cosméticas. Durante a Guerra Civil Galáctica contra o Império, muitos sulustanos serviram como pilotos para a Aliança Rebelde, incluindo Nien Nunb, o antigo traficante de armas e contrabandistas. Muitos deles foram recrutados pela 71ª Infantaria Móvel da Aliança, quando libertaram a capital de Sulust, Pinuamb, do domínio imperial. Anos depois, a ascensão da Primeira Ordem foi um alerta para alguns sulustanos, pois foram lembrados dos tempos sombrios sobre a ocupação imperial de seu mundo. Grupos dissidentes armados com tecnologia roubada deixaram Sulust para se juntar à resistência. Entre seus membros mais famosos estão justamente Nien Nunb, como já comentei, além de Ten Numb, que foi um piloto de B-Wing que serviu na Batalha de Endor como parte do Esquadrão Azul, sob o codinome Blue Five. E por fim, temos Del Nep, que foi um piloto de X-Wing sensitivo à força, que serviu ao lado de Wedge Antilles como parte do Rogue Squadron após a Batalha de Endor. De qualquer maneira, essa espécie de baixinhos com olhos esbugalhados sempre se mostrou corajosa e com certeza foram uma das espécies que mais colaboraram com a Aliança Rebelde para vencer as forças opressoras do Império e estiveram entre os membros fundadores da Nova República. Mas e aí, qual a próxima espécie que você quer conhecer aqui no canal? Me conta aqui nos comentários, não esquece de deixar aquele like e se quiser ver mais vídeos de Star Wars, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e... This is the way.